a pré-lista do Ancelotti para a convocação para a Copa do Mundo. E vamos ver quem ele colocou e quem eu convocaria. Ontem, na segunda-feira, o Ancelotti soltou, a pré-lista para a Copa do Mundo. E vamos ver ela agora. Os goleiros que o Ancelotti chamou foi o Alisson, o Ederson, o Bento, o Hugo Souza, o John e o Carlos Miguel. Aí, nos zagueiros temos Marquinhos, Thiago Silva, Bremer, Léo Pereira, o Ibañez, que jogou no último amistoso, que eu acho que foi contra a Croácia. Aí vem o Alexandre, o Fabrício Bruno, o Beraldo, o Vitor Reis e o Murilo do Nottingham Forest. Agora de laterais esquerdo, o Alexandre, o Douglas Santos, o Luciano Juba, o Caio Henrique, o Kaique e o Carlos Augusto. Laterais direito, o Wesley, Danilo, Paulo Henrique e o Vitinho. Até aqui, os certos de convocação que a gente sabe é os zagueiros e os goleiros. Os laterais a gente ainda tem dúvida, porque a gente sabe que a seleção brasileira não tem muito forte em laterais. Agora, se vamos para o meio campo, a gente também já tem meio que os óbvios, que podem ir para a Copa. Que temos aqui Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrei Santos, Danilo, Lucas Paquetá, Gabriel Sara, o João Gomes, que eu acho que é o do Wolverhampton, que era do Fluminense e está sendo negociado com o Atlético de Madrid. Aí também temos o Andrés Pereira, o Joeliton, o Gerson e o Matheus Pereira. Aqui o Gerson e o Matheus Pereira, assim, sempre o mesmo mesmo. Eles não estão numa fase boa. Então, se o Ancelotti chamou eles, é meio que por falta de opção de meio campista. E não adianta nem falar, mas pelo menos chamou, do Galo chamou ninguém. O Galo não tem ninguém para poder fornecer a seleção brasileira, além do Everson. Só que o Everson tá tendo que disputar com gente de Europa, aí fica difícil. Agora, atacantes. Temos o Igor Jesus, que é o do Nottingham Forest. Esse aqui, não precisa nem falar. Esse aí, pra mim, não vai. Já dando spoiler. Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, João Pedro, Estevão. Gente, eu achava que o Estevão, ele tinha lesionado. Ele não tava fora da Copa? Tá, só vai. Neymar, Endrick, Ryan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison e o Caio Jorge. Aí vem o Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Caio Jorge, beleza, tudo bem. Agora vamos para quem eu convocaria dessa lista de 55 nomes. Vamos começar pelos goleiros. Aqui, é claro, Alisson, Ederson, que o próprio Ancelotti falou que vai ser titular em todos os jogos da Copa, então aí o Alisson já fica. E o Hugo Souza, para caso a gente precise de alguém que saiba ser decisivo na hora de catar pênalti. O Ancelotti não tem essa mesma mentalidade que a gente, mas de qualquer forma, Hugo Souza. Agora vamos para os zagueiros. Temos Marquinhos, o Gabriel Magalhães, o Bremer e o Thiago Silva aqui pra mim. Bom, Marquinhos, Gabriel Magalhães, a gente já sabe que é certo. Alguém aqui pode ter preferência por Léo Pereira, essas coisas, mas eu vou com o Bremer por causa que é um zagueiro bem decisivo, e o Thiago Silva porque a experiência fala mais alto, e mesmo numa idade bem alta, ele continua jogando muita bola lá no Porto. Vamos ir para os laterais, que aqui o primeiro, o Danilo, todo mundo já sabe que o Danilo toda a Copa vai, mas é aquilo, ele não está numa temporada muito boa, então se ele vai mesmo é mais por falta de opção para lateral, mas de qualquer forma continua sendo um baita jogador, e é isso, é o que temos para hoje. Agora aqui, outros que estão mais certos, que são o Wesley e Alexandre. Obviamente o Wesley jogou bem nos primeiros jogos, tá jogando muito bem lá na Roma. E o Alexandre, que eu acho que é o mesmo caso do Danilo, que se tivesse mais opções de laterais, ele e o Danilo não iriam. E o Caio Henrique, que também pra mim é a mesma ocasião dos outros dois nomes que eu mencionei do Flamengo. Mas ele também não deixa de estar jogando muito bem. Agora aqui vamos para os meios campos. Aqui temos o Casemiro, na minha opinião vai Casemiro, Bruno Guimarães, os certos, Paquetá, por causa que ele não tá jogando tão bem no Flamengo, mas é a melhor opção de meio campo que a gente tem no momento.
E o João Gomes, que como eu já mencionei, tá jogando muita bola no Wolverhampton, mesmo o time sendo rebaixado, mas é aquilo, um jogador não faz milagre. E agora está sendo negociado para ir para o Atlético de Madrid, onde provavelmente vai ser titular absoluto. Aí temos o Gabriel Sara e o Danilo do Botafogo, que também são... Não o Gabriel Sara no caso, mas o Danilo do Botafogo é carimbado nessa Copa. Mas, né, vamos... Mais uma coisa que não... né, que... Uma coisa só para poder deixar claro aqui, eu vou falar também de segundas opções para cada posição. Não para cada posição, né? Sim, em geral, que a seleção brasileira pode ir por causa de lesão ou por causa mesmo de estar jogando muito bem. Por acaso eles jogarem tão bem, né? Até mais que esse pessoal aqui, que pode ser meio improvável. Agora vamos pro ataque. Aqui eu chamaria Vinícius Júnior, Rafinha, que jogou no último clássico, o Luiz Henrique, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Ryan e o Igor Thiago. Um ataque bem forte da seleção brasileira. E Vinícius Júnior, que não joga bem na seleção, mas joga bem no Real Madrid, então por isso que ele tá aqui. Rafinha, sem, né, ninguém. Agora vamos para Rafinha, Henrique, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Ryan. Ninguém discorda, estão jogando muita bola. E também jogaram muita bola na seleção brasileira. E estão jogando muita bola também pelos seus clubes. E o Igor Thiago, que uma coisa que eu vi que eu fiquei impressionado é que ele só tem 24 anos. E, cara, ele também merece também, por causa que ele também, cara, vocês têm noção que ele só não é artilheiro da Premier League por causa que ele está atrás do Haaland. Entendeu? Porque se não tivesse Haaland na Premier League, era ele que tava lá. E ele tá fazendo uma bela campanha com o seu clube, só que eu não lembro qual é o nome dele. Eu esqueci o nome do clube do Igor Thiago, não sei que ele tá fazendo uma bela campanha na Premier League, sendo vice-artilheiro, então merece muito estar aqui. Agora, quem eu colocaria de segundas opções para caso alguém aqui lesionasse ou para caso mesmo do que eu falei que é meio improvável de jogar, né, muita bola? Neymar é o meu nome. Por quê? Gente, vamos falar sério, vamos ser realistas. A gente quer muito o Neymar nessa Copa. Mas cada um aqui tá em patamar de Europa, tá jogando muita bola nos clubes. E o Ancelotti fala que o Ancelotti fala que tem que estar 100% fisicamente. Eu gosto muito do Neymar, ele tá jogando bem, mas o físico dele ainda não tá 100%. O futebol dele também acho que também não tá 100%, porque aquele Neymar que a gente via, a gente não vê mais. Mas ele também, mas não é por causa disso que ele pode deixar de ir pra Copa. Talvez o Ancelotti pode, né, chamar ele, mas pra ser banco, por causa que eu não sei se poderia pegar a vaga do ataque de alguém ou poderia colocar ele de meia amador também. Agora, o Pedro do Flamengo, que, cara, literalmente, chega ano de Copa, o Pedro vira o camisa 9 goleador. Todo jogo ele faz gol, tá jogando muita bola no Flamengo e pode ser uma opção de Ancelotti para caso de acontecer alguma coisa com o Vini, com o Rafinha, com o Henrique, com o Luiz Henrique, Matheus Cunha, Martinelli, Ryan e Igor Thiago. Mas eu não sei se ele poderia tirar essa vaga deles. Eu não sei se ele poderia, por exemplo, pegar a vaga do Ryan, do Igor Thiago, eu não sei, por causa que eles estão jogando muita bola. Entendeu? E então acho que o Pedro poderia sim ser convocado, mas só se for, né, por causa de lesão ou até mesmo por tentar ultrapassar o futebol do pessoal que eu coloquei aqui na lista, né, pelo clube, né? Agora aqui o Antony, o Douglas Santos, o Vitinho e o Fabinho. Esses quatro aí, né? O Antony é a mesma questão do Neymar. Não, do Neymar não, né? Do Pedro. Douglas Santos, Vitinho e o Fabinho é a mesma questão. É a mesma questão, todo mundo tem a mesma questão. Ou tem que estar 100% fisicamente, ou tem que estar jogando muita bola, né, mais do que o pessoal que pode ser convocado, ou pode servir de opção para caso alguém se lesione. Bom, mas esses são meus 23 convocados e agora é com vocês. Quem vocês convocaria para a seleção brasileira? E quem será que o Ancelotti vai chamar? Dia 18 estou de volta para fazer análise da convocação dele. Falou!